para iniciar mais uma videoaula com os olhos fechados e o pensamento lá em Jesus? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando teu amor para cada pequenino. Pai, que a tua palavra possa ser plantada no coração de cada criança. Senhor, fica conosco, abençoa nossas famílias, nos protege, nos livra e nos guarda de todo mal. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Meus amores, esse trimestre a gente está aprendendo sobre as vitórias do povo de Deus. E na aula de hoje a gente vai ver sobre uma batalha que Israel venceu usando apenas o grito. Mas antes da história, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos saber qual memorizando de hoje. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Crianças, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia diz, se a gente obedece aos seus mandamentos, é porque a gente ama a Deus. Mesmo que às vezes pareça um pouco difícil, mas não devemos esquecer que a sua palavra nos serve como guia. E lá tem tudo explicando o que devemos fazer para ter o coração voltado para Deus. E a Bíblia nos ensina a obedecermos ao Senhor, a conhecer mais sobre Ele. Por isso é muito importante ler a Bíblia e colocar em prática tudo o que ela nos ensina, pois nos ajuda a estar mais perto de Deus. Crianças, o título da lição de hoje é Os muros vão ao chão. Crianças, depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para liderar o povo. E Josué teria que enfrentar mais alguns inimigos para conquistar a terra prometida. Existia uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade cercada por enormes muros, tinha aproximadamente 10 metros de altura. E a cidade era muito bem protegida e os portões delas foram fechados para que ninguém entrasse e ninguém saísse. Os israelitas lá não era permitido entrar. Então, Josué enviou 2 espias para ver como era a cidade. E eles entraram escondidos e foram abrigados por uma mulher chamada Raabe. O rei de Jericó, sabendo disso, mandou seus soldados até a casa de Raabe. Mas Raabe ajudou os 2 espias israelitas, escondendo eles. E quando os soldados de Jericó chegaram lá, ela disse que eles não estavam mais, tinham acabado de ir embora. Depois que os soldados saíram, ela ainda ajudou eles a fugirem. Raabe então pediu para que ela e sua família fossem guardadas quando os israelitas viessem conquistar a terra de Jericó. E, em sinal de proteção a ela, foi-lhe dado um cordão vermelho que ela pendurou na sua porta, e eles disseram que se no dia que eles viessem guerrear, ela e sua família estivessem dentro de casa com o cordão vermelho em sua janela, nada aconteceria com eles. Depois os espias voltaram para Josué e contaram tudo o que viram, inclusive que Raabe tinha ajudado eles. Então, Deus falou com Josué, dizendo que já tinha entregado Jericó em suas mãos. Ele precisaria apenas seguir as instruções que Deus tinha dado a ele. Então, depois de Deus ter falado com Josué, Josué se reuniu com os sacerdotes e o povo para passar as instruções que Deus tinha dado a ele, dizendo assim: olha, quando a gente for guerrear lá em Jericó, precisamos levar conosco a Arca da Aliança. Crianças, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Na frente da Arca, precisaremos de 7 sacerdotes, cada um segurando a sua corneta. Atrás da Arca da Aliança virá o povo. Durante 6 dias, vamos rodear a cidade de Jericó, dando apenas uma volta. E no 7º dia daremos 7 voltas. E assim o povo foi para a batalha. No primeiro dia, o povo deu apenas uma volta e voltou para o seu acampamento. No segundo dia, deram mais uma volta
e voltaram para o acampamento. E assim foi durante 3, 4, 5, 6 dias. No 7º dia, eles levantaram logo cedo e começaram a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Crianças, vocês já imaginaram o que o rei de Jericó estava pensando enquanto o povo de Israel estava só dando aquelas voltas durante a cidade? Eu imagino que eles estavam achando aquilo tudo muito estranho. Talvez eles estivessem até zombando do povo, dizendo: será que eles não perceberam que a gente é invencível? Que essas muralhas são fortes demais, não vão ter como eles entrar? Eu imagino, crianças, que o rei deve ter pensado isso, assim como o exército de Jericó. Mas o povo de Israel confiou em Deus e, mesmo assim, seguiu todas as instruções que Deus dera. Crianças, Josué tinha dado a ordem ao povo para não falar nada durante o tempo que eles estavam rodeando a cidade de Jericó. Eles precisariam dar as voltas em silêncio, apenas ao toque da corneta. E assim o povo fez. Mas no 7º dia, depois da 7ª volta, Josué entendeu a ordem ao povo: agora gritem o mais alto que puder. E assim o povo começou a gritar, um som tão alto que se ouviu ao longe. E enquanto eles gritavam, de repente a muralha começou a ruir e foram ao chão. Deus derrubou as muralhas de Jericó e mais uma vez deu vitória ao seu povo. Então o exército de Israel conseguiu entrar na cidade de Jericó e assim conquistá-la. Crianças, só foi possível, mais uma vez, o exército de Israel ganhar essa vitória, ganhar essa batalha, porque confiaram em Deus e obedeceram todas as instruções que Deus tinha dado. Vocês lembram de Raabe? Raabe e sua família foram salvos, assim como os espias tinham prometido a ela, e elas foram morar com o exército de Israel. Crianças, a partir daquele dia, todos viram que Deus estava com Josué. Tá vendo, crianças, como é bom obedecermos às instruções que Deus nos dá? Como é bom estar firme e forte em Deus, obedecendo a Ele e a todos os seus mandamentos? O exército de Israel foi mais uma vez vitorioso, pois obedeceu a Deus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Abalando céu e chão, cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. E aí, crianças, gostaram de mais uma videoaula? Espero que sim! Agora vamos orar para encerrar nossa aula com os olhos fechados, o pensamento lá em Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa aula. Obrigada, Pai, por cada criança que assistiu a esse vídeo. Senhor, nos ajuda a obedecer a Tua palavra e a pôr em prática o que ela nos ensina. Paizinho, fica conosco, em nome de Jesus. Amém! Tchau, juniores, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Beijo!